Andréa Deis, gestora de carreiras pela Fundação Getúlio Vargas, vai falar conosco sobre a lei da terceirização e das suas consequências. Este é o RB especial no 10º aniversário da Rede Brasil de televisão, falando para 20 estados da federação. Até há pouco tempo, você, para assistir a Rede Brasil aqui em São Paulo, você tinha 3 canais de televisão, continua tendo 3, mas você tinha que ir nos 50, ficava um pouco distante. Agora você tem 10.1, estamos aqui pertinho da Rede Globo de televisão. Nesse dia histórico, eu quero rememorar rapidamente o seguinte. Em 1930, o então presidente do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, entrava no Rio de Janeiro na crista de uma revolução vitoriosa e assumiu o poder. Em 1937, ele tacou uma ditadura na nuca da negrada aqui até 1945. Pois bem, acontece que nós estávamos nessa época numa grande efervescência da Segunda Guerra Mundial. O Hitler já tinha detectado aqui, em 1939, já começou a ocupar países vizinhos da Alemanha, etc. Ponto. Começou no Brasil, a partir de 1937, com a Constituição, uma série de modificações legais que eram necessárias. Por exemplo, o Brasil tinha várias leis penais, não pode beber, não pode fazer isso, não pode... mas não tinha consolidação. Aí um sujeito aqui de São Paulo, Alcântara Machado, professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, foi o autor do Código Penal brasileiro. O Código Penal que está aí é de 1940, lá atrás. Aí também existiam as leis. O sujeito trabalhava sábado, o outro trabalhava domingo, o cara trabalhava até 22 horas. Aí criaram umas leis esparsas, chamadas de lei consolidação. Aí fizeram o seguinte, fizeram uma consolidação das leis do trabalho. Então, juntavam aqui, outra ali, coisa... Aí chegou, com a influência do Mussolini, a gente pegou a Carta de Lavoro da Itália e a gente fez o quê? A CLT. A CLT. É aí que eu quero chegar. A CLT que está aí, essa CLT que está aí, e que tem gente que quer que prossiga como está, ela veio de 1940. Em 1940 não tinha nem televisão no Brasil, mas eles querem que continue. Muito bem. Então, nesta semana, especialmente, doutora Andréa, nós discutimos aqui em Brasília a reforma trabalhista e muita gente ainda discute a lei da terceirização. Por quê? É claro que a opinião pública não sabe. Sabe que foi aprovada a lei, muita gente conhece porque já existe essa lei no Brasil. Não existia a lei, mas já existia a terceirização desde algum tempo, para mostrar como a força do processo antecipou a legislação. Eu queria que a senhora falasse sobre a lei da terceirização para o nosso público de todo o país. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui, né? Muito obrigado. É bastante interessante te ouvir falar, né, e fazer essa comparação, porque as pessoas não entendem como a lei é tão antiga e como as pessoas mudaram, né? Então, mudou também o formato da sociedade e os traços das gerações que chegam. Então, se a gente falar da lei da terceirização e a gente pegar isso nos países de primeiro mundo e a gente pensar em Ásia, pensar em Europa, pensar em países... a Toyota, né? Pensar em Toyota, pensar em Boeing, pensar em Nike, são todas... Ou seja, eu não acredito que nada se cria, né? Mas tudo se copia e se melhora. Esses países e essas empresas existem nesse modelo de lei de terceirização há centenas de anos e funciona muito bem. Então, a lei da terceirização, ela vem regulamentar, primeiro, algo que já existe. Não é que não existe, não é uma utopia, já existe. Segundo, favorecer para que, como se a gente cria uma orquestra de rede, que é o que acontece nesses países de primeiro mundo. A hora que você estava falando me fez me lembrar, né, de quando a gente estava estudando a evolução desde Ford e depois chegamos à Toyota. Então, o Ford ele queria ganhar em escala, né? Então, era o escalonamento, você ganhava através dessa escala na produtividade. Se pensar na Toyota, no modelo que se criou, que foram os pioneiros, se pensar na Boeing e na Toyota, em fazer esse projeto de terceirização, o que se percebeu? Que se manter uma indústria com funcionários CLT em modelos fordistas custava muito caro.
né? Era inviável. Se tinha as leis que resguardavam várias pontas e várias formas de vínculos onde as empresas se tornavam insustentáveis. O que ela fez? Foi o que ela chamou de Toyota City. Então, o que era a Toyota City? Ela colocou grupos de funcionários que começaram a prestar serviços para ela, mas ficaram nos seus pátios, no espaço geográfico, ao redor dela, mas como prestadores da Toyota. E assim fez a Boeing, com mais de 900 pequenas empresas de terceirizados, a Nike e a Li Fong, que se você hoje perceber, na verdade, ela fornece mais de 14 milhões em malharia e não tem uma costureira e não fabrica um botão. Então, a lei da terceirização, diferente do que as pessoas estão achando, que é se perder direitos, eu diria que é uma evolução também de um quadro de até uma geração que não se enquadraria nos modelos dessa lei de 1940, nossa CLT. Então, eu acho que ela favorece desde que empresários e pessoas criem projetos e contratos, por exemplo, de salvaguarda, onde você consiga nessas parcerias ter relações éticas, né? Éticas, responsáveis, onde a cadeia inteira ganhe. Então, a lei da terceirização, ela não vem querendo tirar trabalho, ela vem querer favorecer um novo projeto e modelo de empregabilidade, e que já existe em outros países. Inclusive, o que eles alegam, que a senhora mencionou muito bem aí, no caso da Boeing, por exemplo, que ela não produz nenhum parafuso, mas ela compra no mundo inteiro. O que eles dizem é o seguinte, que se o avião fosse totalmente construído pela Boeing, correria o risco do pneu não ser tão bom quanto o parafuso da asa. Por quê? Porque não haveria especialização. Ao passo que, havendo a terceirização, a empresa terceirizada é altamente especializada em fazer exatamente aquilo. E porque faz exatamente aquilo, faz com perfeição. Eu queria que a senhora falasse também sobre o problema do meio e fim. Explicasse daqui a 1 minuto.